Aleluia, paz e graça, meu amado em Jesus Cristo de Nazaré. Estou aqui e quero partilhar consigo a palavra do Senhor. Não quero te tomar muito tempo, lhe convido, fique neste vídeo até o fim. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amado, eu quero te trazer essa palavra em pouco tempo. Atenta sobre esta palavra. Queremos falar da igreja. Queremos olhar para a igreja de Éfeso. E olhando para a igreja de Éfeso, queremos trazer a palavra para a igreja atual, a igreja de Laodiceia. Dizer que a igreja de Éfeso fazia parte das 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas receberam certas cartas em que Deus queria falar com essas igrejas, o que Deus queria falar e que quer falar com a igreja atual. Dizer que as 7 igrejas, estamos a falar da igreja de Éfeso, estamos a falar da igreja de Esmirna, estamos a falar da igreja de Pérgamo, estamos a falar da igreja de Tiatira, estamos a falar da igreja de Sardes, estamos a falar da igreja de Filadélfia, estamos a falar da igreja de Laodiceia. Deixa que eu te diga, amado em Cristo, que nós estamos na 7ª igreja, estamos na igreja de Laodiceia. Em outras palavras, estamos dizendo, estamos na última igreja. Se nós tivéssemos lido sobre essa igreja, nós teríamos visto que Jesus, ele fala para esta igreja, que a igreja de Laodiceia é aquela igreja que não é fria, é aquela igreja que não é quente, é aquela igreja que é morna, é aquela igreja que é as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo que significa que é uma igreja indefinida, é uma igreja que não é definida, é uma igreja em problemas, é uma igreja que não consegue seguir a Deus só, é uma igreja que não consegue seguir a tradição só, é uma igreja que não consegue seguir os curandeiros só, é uma igreja que confunde essas coisas, mistura tudo junto, segue a Deus, segue a tradição, segue o curandeirismo, segue o mundo, não consegue escolher o caminho. Mas não é dessa igreja que me proponho a falar aqui. Eu quero falar em poucas palavras sobre a igreja de Éfeso. Mas antes de te falar dessa igreja, deixa que eu te explique uma coisa sobre o porquê o Senhor está falando de 7 igrejas. Por que o Senhor está falando dessas igrejas? Será que são essas igrejas que são as igrejas do Senhor? Deixa que eu te diga, quando se fala das 7 igrejas, Deus não está falando de denominação, não está falando de nomes. O Senhor está dizendo que a sua igreja deverá ser olhada dentro das 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas caracterizam a vida da igreja desde a sua origem até os dias de hoje. A igreja do Senhor passou por todas essas características. Em outras palavras, quando nós olhamos para as 7 igrejas, estamos olhando para a igreja do Senhor. Então não se
se pode ver outras características que estejam fora destas 7. Amado, deixa que eu te diga, quando falamos de 7, estamos a falar da plenitude, estamos a falar da perfeição, estamos dizendo que não há mais nada, não há mais comentários, não há mais história fora de 7. Se você tivesse a paciência de olhar essas igrejas que eu disse, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, você iria ver que a igreja do Senhor está resumida nessas igrejas. Vamos deixar isso. Quando olhamos para a palavra que nós lemos, nós vemos o Senhor a dizer: escreve aquele que tem as 7 estrelas, aquele que anda no meio de 7 castiçais. O Senhor, quando fala de castiçais, se nós tivéssemos lido no capítulo 1 do versículo 20, veríamos o esclarecimento que o Senhor dá sobre essas imagens. Quando o Senhor fala de estrelas, está falando de homens que Ele coloca nas 7 castiçais, ou em cada uma das castiçais. As castiçais que o Senhor fala significam a igreja do Senhor. Cada castiçal representa a igreja. E em cada castiçal tem lá uma estrela que o Senhor colocou. Um homem de Deus, ainda que seja homem de sangue e osso, ainda que seja homem com dificuldades, homem que nós o conhecemos, Deus, Ele diz que é a estrela que eu coloquei lá, que está brilhando lá através da minha palavra, a palavra que é Jesus, que quando é apresentada aos homens, os homens se convertem, conhecem a Deus através dessa palavra e são tornados filhos de Deus. Eu conheci a Deus porque lá no castiçal está lá uma estrela. O homem de Deus está lá na sua igreja. Algumas pessoas já desconhecem a estrela porque já não vão à casa, já não vão àquela construção, já não vão à igreja, cultuam em casa, esqueceram-se da estrela que o Senhor colocou lá, a estrela que foi responsável de trazer a palavra de conversão. Vamos à palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele fala com a igreja de Éfeso. Quando falamos de Éfeso, naquela altura a igreja de Éfeso era viva, era verdadeira e localizava-se em Ásia. Éfeso significa formidável, desejável. Era uma cidade verdadeira, era uma cidade político-econômica e não só cultural apreciável. Muita gente viajava para Éfeso. Havia em Éfeso tremendos espetáculos, lugares artísticos em que grandes artistas iam lá e expunham suas obras, expunham suas beldades, a literatura, a poesia. Existia lá um grande salão de teatro e muita gente ia para lá. Era um lugar também de idolatria, um lugar religioso, uma religião idolatra acontecia lá. Inclusive havia lá uma deusa, a deusa Diana, a deusa de fertilidade, uma deusa que era adorada. Mas apesar de tudo isto, era lá onde o Senhor decidiu colocar a primeira igreja, o primeiro sinal da sua igreja. Deus colocou lá em Éfeso. A igreja de Éfeso é a primeira igreja que o Senhor coloca em Éfeso. Um lugar idolatra, um lugar sujo quanto aquele, um lugar imerecível, mas é aquele lugar. Aleluia. Deus, Ele não se importa onde você vive, o que é que você passa, se há corona, se há doença, se há problema, mas é lá onde o Senhor te colocou você, como sua igreja, como a noiva dele. Você é a noiva de Cristo. Não importa a situação que você passa, mas é você a noiva de Cristo. Aleluia. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, estamos a falar da igreja apostólica, criada e formada pelos
seguidores diretos de Cristo Jesus, os homens que deram continuidade aos ensinamentos de Cristo. Estamos a falar dos 12 apóstolos, estamos a falar daqueles que virão depois, incluindo o próprio João, o escritor deste livro, o indivíduo que foi aprisionado em Patmos, mas apesar de ser aprisionado em Patmos, um lugar onde os homens não queriam ficar, é lá onde o Senhor decidiu passar dias e noites com ele, falando com ele, revelando coisas que estavam encobertas, que estavam atrás da cortina, a ele e aos muitos. Então Deus não está preocupado com as condições em que você está. Ele visita, ele vem. E Deus decidiu colocar lá a primeira igreja. Nos primeiros momentos, estamos a falar dos anos 30 até os anos 100, primeiro século, a igreja nos primeiros momentos era muito forte. Até que os primeiros discípulos, apóstolos, morrem, vem os outros também morreram. Depois disso começa a se esfriar. As pessoas vão adotando as políticas, as vivências daquele lugar sujo. Vão trazendo políticas, vidas sujas para a igreja. Mas mais do que isto, o que mais vai doer ao Senhor é o fato dessa igreja esquecer do primeiro amor. É por isso mesmo que a mensagem central da carta à igreja de Éfeso é o que o Senhor ele fala: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor que é caracterizado por aqueles que haviam conhecido diretamente a Cristo Jesus, que haviam sentido a força da conversão e do Espírito Santo de Pentecoste, a força de falar em línguas, até o ponto de dizer: nós temos que viver em união, vendamos tudo que é nosso, vamos comer tudo juntos, não pode haver diferença entre nós. Indivíduos que se importavam com os outros. Recorde-te de Ananias e Safira, que não quiseram viver do primeiro amor, do amor de comunhão. Venderam e esconderam dinheiro, e por conta disso foram mortos. O primeiro amor que caracterizava os discípulos, este amor depois vai se esfriar. As pessoas vão se esquecer. O Senhor está falando hoje com a sua igreja, você neste caso. Recorde dos primeiros dias que você se converteu, quanto forte você era, quanta entrega você se dava, a comunhão que você tinha com Deus. Você orava na madrugada, batalhava, ficava em jejum durante 2, 3 dias. Você pregava a palavra do Senhor nas ruas, pregava a palavra de Deus nas redes sociais. O primeiro amor, o lugar em que você compartilhava a palavra do Senhor com os outros, chamava atenção para a conversão aos outros, não se ria com a perdição do pecado, do mundo. Recorde do dia que você se entregou a Jesus, recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo, e volta até isso. O Senhor ele fala à igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, volta, vá buscar o princípio. Mas escuta, Éfeso, se você não fizer isso, eu tirarei de si o castiçal. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Porém eu virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, amado, você é somente noiva de Cristo Jesus. Você é somente igreja por causa da presença do Espírito Santo. E o Senhor está falando: se você não se arrepender, não voltar ao primeiro amor, Ele vai retirar este brilho, vai retirar o Espírito Santo. E escuta, você só se arrepende por causa da presença do Espírito Santo. A minha palavra fala de pecados imperdoáveis, aqueles pecados que quando a pessoa comete não tem poder de pedir o perdão. Isso não se pede o perdão quando o Espírito Santo não está aí. Imagine se o Senhor tirar o seu castiçal, não terá o poder de remorso, não terá consciência de pecado nem de perdão.
Ir ao inferno, volte ao primeiro amor. Mas o que mais me agrada, o que o Senhor fala a essa igreja, é que lá no jardim, no paraíso do Senhor, tem lá uma árvore da vida. E que a todos aqueles que persistirem, aqueles que forem fortes, aqueles que não desanimar, aqueles que não perderem a originalidade de cristão, terão o prazer de comer dessa árvore e que viverão juntamente com Cristo Jesus. Amado, só falta pouco tempo só, e neste pouco tempo tudo é possível. A vida e o inferno é possível, estão às portas. Depende do seu comportamento, da sua decisão, da sua escolha. Volte ao primeiro amor, busca a palavra com fervor, decida-te, abraça-te.